Olá, eu sou Marcelo Moura, sou técnico de áudio há mais de 30 anos e hoje vou falar um pouco sobre o áudio para o web. Nesse vídeo nós vamos entender as diferenças entre som analógico e som digital, quais os principais formatos de áudio digital utilizados, as medidas de volume de som das principais plataformas de música e algumas dicas de como melhorar sua captação de áudio. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender o que é um som analógico e um som digital. O som é a propagação de uma onda mecânica acústica. É uma onda longitudinal que se propaga de forma circuncêntrica, apenas em meios materiais, como sólidos, líquidos ou gasosos. O som digital, o áudio digital, consiste na representação digital dessa onda sonora por meio de um código binário. É o processo que envolve, na captação ou gravação, a conversão do som analógico para digital e na reprodução, a conversão do som digital para analógico. Esse processo permite que o som seja armazenado e reproduzido em qualquer meio digital. Os arquivos de áudio digital podem ser de diversos formatos. Wave é um formato padrão de arquivo de áudio da Microsoft e IBM para armazenamento de áudio em PCs. É o principal formato usado nos sistemas Windows para áudio simples. AIFF é o formato de áudio que pode ser utilizado em computadores pessoais e outros aparelhos eletrônicos reprodutores de áudio. Foi desenvolvido em 1988 pela Apple, baseado em outro formato anterior, o IFF. MP3 é uma forma de compressão de arquivos de áudio eficiente, sem perda substancial da qualidade, retirando deles as frequências não percebidas pelo ouvido humano, chamado mascaramento em frequência. OGG é um formato livre de encapsulamento de multimídia, que é muito utilizado na internet através das rádios ao vivo e carregamentos de vídeos. O processo de conversão do som analógico para digital acarreta uma perda, e é sabido que o som digital nunca poderá representar o som analógico de maneira plena. No entanto, a evolução tecnológica dos processos de conversão atingiu um grau elevado de precisão ao ponto de não deixar transparecer nenhuma distinção perceptível ao ouvido humano entre o som analógico e sua representação digital. A precisão da representação digital do som varia de acordo com a taxa de amostragem de frequência e a quantidade de bits para cada amostra. Quanto maiores esses valores, maior será a fidelidade do som digital em relação ao som analógico. Um CD de áudio padrão, por exemplo, possui a taxa de amostragem de frequência de 44.100 Hz e a profundidade de 16 bits. A diferença entre lufs e decibéis. Um decibel, ou dB para abreviar, é uma unidade de sonoridade que mede a intensidade ou energia do som. Os decibéis representam a quantidade de pressão de ar criada pelo próprio som, com sons de maior intensidade correlacionados com uma maior taxa de ruído percebido. Os decibéis são medidos utilizando duas métricas diferentes, frequência e amplitude. A frequência mede o número de vibrações num som e também determina o tom de um sinal de áudio. A amplitude é a força do sinal de áudio. A quantidade média de decibéis, medida durante um período de tempo, é referida como RMS, que serviu como padrão para medir o volume até o desenvolvimento do LUFS. LUFS é uma medida absoluta de volume projetada para permitir a normalização dos níveis de áudio para transmissão de TV e streaming. O conceito-chave loudness é definido como componente de percepção auditiva, associado à grandeza física intensidade. É uma sensação do sistema de audição, portanto individual e subjetiva, que nos permite perceber níveis diferentes de som. Ao misturar esses dois parâmetros importantes, somos capazes de criar a unidade de sonoridade percebida mais equilibrada para a audição humana. Esse conceito de volumetria
serve tanto para músicas pré-gravadas, mixadas e masterizadas, que por sua vez serão compartilhadas e alocadas em plataformas digitais, como para streaming ao vivo, as lives. Agora vamos mostrar como podemos medir o volume em luvs em um software de áudio. Neste exemplo, vamos usar o software de áudio Logic X, e o plugin para fazer a medição será o WLM Plus da Waves. Estamos na plataforma Logic X Pro e vamos utilizar o WLM da Waves para fazer a medição dos lufs da música de exemplo. Temos também o auxílio de um compressor, que nos ajuda a manter a oscilação de volume dentro dos parâmetros que precisamos. O WLM já traz os volumes de algumas plataformas pré-estabelecidas. Neste exemplo, vamos usar o do YouTube. O ideal é que a medição durante a execução da música atinja o valor especificado, que neste caso é -14 nos mostradores Short Term e Long Term. Lembrando que cada plataforma pode trabalhar em um nível de lufs diferente. Os volumes dos lufs variam de acordo com a plataforma onde o áudio vai ficar hospedado, e as plataformas possuem seus limitadores e compressores para garantir que seja mantido o padrão estabelecido. Pensando nisso, é que vale muito a pena fazer o upload do seu arquivo de áudio no volume padrão da plataforma, ou em um volume próximo, para não haver distorções e achatamentos de áudio. Confira os volumes de algumas das plataformas mais utilizadas. Agora falando de uma produção mais simples, como uma geração de conteúdo para redes sociais, em que não há necessidade de tantos aparatos técnicos, podemos pensar de outra forma. Para uma boa captação de áudio, o melhor dos mundos seria um local onde a fonte sonora a ser captada não tenha tanta interferência de outras fontes, como máquinas ligadas, ventiladores, outras pessoas falando, cães latindo, carros passando, nem fatores naturais, como reverberação e eco, por exemplo. A reverberação e o eco são efeitos que acontecem pela reflexão de ondas sonoras em superfícies refletivas de forma contínua. Um exemplo prático para a reverberação é a sensação que temos quando estamos numa igreja ou num túnel, por exemplo. Um microfone de lapela ou direcional melhora em muito a captação do áudio, além de diminuir sensivelmente a captação do ambiente e de ruídos externos. Hoje existe uma grande variedade de opções de equipamentos de gravação, para serem acoplados aos computadores e smartphones. Desde os microfones de lapela com ou sem fio, como já foi falado, há kits que já vêm até com iluminação, para todos os bolsos e finalidades. Uma dica para se ter uma captação em casa, sem reverberação ou eco, é gravar de costas para um guarda-roupa aberto ou uma estante de livros. As roupas e os livros farão com que o áudio não reflita nas superfícies, que no caso são as paredes, e assim deixando o som mais seco. Bem, espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns pontos importantes sobre a utilização do áudio para o web e que as dicas sejam bem úteis. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.